Bom dia, meninos lindos do 7º ano. Vamos corrigir a nossa prova. Parabéns, que a maioria se saiu muito bem. Tivemos muitas pessoas que fecharam a prova, né? Muito bom, fiquei muito feliz. Vamos lá, questão 1. Leia o poema com atenção e responda. Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? Então, nós vimos que os versos são cada linha do poema. Então, isso quer dizer que o título e o nome do autor não fazem parte do poema. Então, algumas pessoas erraram essa questão aqui por causa disso, né? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versos. Quantas estrofes? Uma estrofe é um conjunto de versos. Aqui nós temos apenas um conjunto de versos, então 7 versos e uma estrofe, ok? Número 2, leia o poema com atenção para responder as questões 2, 3, 4 e 5. Vamos lá para a questão 1. 2, né? Explique sobre o que fala o poema, ou seja, qual é o tema. Então, o poema fala o tempo todo sobre uma casa, ok? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Inclusive, é uma música, né? Um poema e é uma música. Então, sobre o que fala o poema? Sobre uma casa. Aí, se você colocou uma casa diferente, uma casa estranha, não tem problema. Colocou casa, eu considerei. 3. Ainda de acordo com o poema anterior, qual é o endereço da casa? Então, bastava ler e tá aqui, ó. A casa era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Tá aqui o endereço, né? 4. Sobre o poema A Casa, por que o eu lírico não podia dormir na rede? Vamos ver aqui. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Tá aqui a resposta também. Questão 5. Observa a estrutura do poema. Quantos versos e quantas estrofes? Então, nós já vimos que os versos é cada linha, excluindo, é claro, o título e o autor. Por quê? Porque o título não faz parte do poema. O verso é a linha de cá do poema. E o nome do autor também não faz parte do poema, né? Embora todo poema tenha que ter título, é claro, você não vai construir algo, nenhum gênero é construído sem título. É o que chama atenção, é o nome que é dado para a sua obra escrita, não é? Então, contando, são 20 versos e 3 estrofes. Olha, são 3 grupos de versos, 3 estrofes, ok? Então, a resposta da questão 5 é 20 versos e 3 estrofes. Bom, aí nós partimos para a produção textual, em que eu pedi um poema e fiz algumas exigências. Agora, aqui, a correção não é exata, porque depende de como você estruturou esse poema, depende se você cumpriu com as 3 exigências que eu fiz, se você cumpriu com as características do gênero que foram estudadas, não é? Então, vamos lá, eu pedi que o eu lírico tinha que amar a cebola, delícia, pelo menos 2 versos deveriam rimar, e aí vocês me desculpem, porque eu pedi aqui para vocês sublinharem, mas eu não levei em conta que essa plataforma não permite ser sublinhado, tá? Então, vocês são muito inteligentes e se saíram muito bem. Alguns colocaram em letra maiúscula. De alguma forma, vocês conseguiram identificar essa rima, né? E o poema deve ter, no mínimo, 2 estrofes. Ou seja, poderia ter 3, 4, 5, mas no mínimo 2 estrofes. Aí, aqui, alguns se saíram muito bem, tiraram nota máxima, porque a estrutura estava correta, as características estavam corretas, todas as características que eu pedi estavam corretas, então, nota máxima. Quem não tirou nota máxima,
porque aconteceu algum probleminha aí, faltou uma coisa ou outra, a estrutura não estava legal, não fazia muito sentido. Lembra na nossa aula online que alguns fizeram alguns poemas e eu disse, olha, não está fazendo sentido isso aí que você está falando. Então, o poema não é uma questão de escrever qualquer coisa. A estrutura toda, do início ao fim, tem que fazer sentido, né? Em geral, todos saíram muito bem, ok? Então, essa é a nossa correção. Eu creio que se ficou alguma dúvida, você pode colocar lá embaixo dessa aula, quando ela for postada, né? E eu vou tentar sanar o máximo possível as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, ok? É isso. Abraços e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijinho.